Olá! Mais uma sexta, mais um programa Elas e hoje uma convidada especial. Já posso dizer até que ela é minha amiga, gente. Quem tá aqui comigo é a Bernadette Yasilke. Muitos já conhecem, ela faz um trabalho muito bacana na nossa Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná. Mas aguarda a nossa vinheta que ela já volta a contar a história dela para nós. Olá! Voltamos aqui com o nosso programa Elas, com mais uma história inspiradora, certamente mais uma história inspiradora para você que nos acompanha. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, envie o nosso vídeo, nos ajude a dar continuidade nesse projeto de divulgar os profissionais, os empresários, os empreendedores, as mulheres, os homens maravilhosos que empreendem e que realizam aqui no nosso litoral do Paraná. A nossa gratidão, hoje está aqui comigo a Bernadette Yasilke. A Bernadette, que é uma mulher maravilhosa, tem uma história linda, uma dona de casa exemplar e que de repente sai, né, do seu ambiente, do lar e resolve realizar trabalhos lindos na nossa comunidade. Fico muito feliz, Dete, de você estar aqui hoje com a gente. Vou te chamar de Dete, porque a maioria das pessoas já conhecem ela por Dete, Detinha. Bernadette, são poucas as pessoas que te chamam assim, né, Dete? Poucas, é verdade, Rô. Muito obrigada, viu, por você estar aqui no programa Elas. Eu que agradeço, Rô, eu que agradeço. E agora você sabe, né? Você já acompanhou o programa Elas, todo o programa Elas vem de um Era Uma Vez, então eu deixo pra você, Era Uma Vez. Ótimo. Então, eu nasci em Prudentópolis, é uma cidade pequena, a cidade das cachoeiras, eu tenho que falar que é a cidade das cachoeiras. Meus pais moram no sítio até hoje. Eu fiquei com os meus pais até os meus 11 anos de idade. Depois dos 11 eu fui pro Colégio de Freiras. Eu morei no Colégio de Freiras até os meus 16 anos. Terminei meu ensino médio, fiz o técnico em contabilidade ensino médio e aos 19 eu fui para Curitiba. Aos 19 eu fui para Curitiba e lá a minha história mudou. Mas eu vou falar um pouquinho mais do sítio. Todos hoje me perguntam, quando eu converso com as pessoas me perguntam por que o sotaque disso. Eu tenho que falar que é interessante, né? Eu sou descendente de ucranianos, e a minha língua mãe é o ucraniano. Eu aprendi a falar o português depois. Eu fui para a escola e aprendi a falar o português. Então, nós lá no sítio, eu sempre falo que a gente vivia como se fosse aquelas colônias Amish, que você só fala, eles são tradicionais, sim. Eles cultivam a cultura até hoje, é muito bacana isso. E a gente falava só ucraniano, meus pais falam ucraniano, minhas irmãs falam ucraniano, todo mundo se comunica com essa língua, né? E quando vinham gente da cidade para o interior, para o sítio, falavam português e a gente olhava e falava assim, olha, eles são da cidade, eles não são daqui, eles são da cidade. Então a gente identificava pessoas da cidade pelo português, eles são da cidade. Então, essa é uma parte que eu gosto muito de contar, sabe? Que é uma coisa muito diferente, sim. Muito diferente. Depois, minha vida em Curitiba, depois dos 19, eu fui para Curitiba, eu trabalhei de babá em Curitiba, foram tempos bem difíceis. E a minha irmã Guida me acompanhou nessa trajetória inicial de Curitiba.
Depois eu conheci o pai dos meus filhos, eu me casei, eu tive os meus filhos, que são hoje as pessoas mais importantes da minha vida. Eu tive um casamento de 21 anos e tudo foi maravilhoso, tudo. Eu não tenho reclamações da minha vida nesses 21 anos, onde resultou nos meus filhos. O fruto mais maravilhoso de tudo isso sempre são os nossos filhos. Exatamente, né? Então essa é a parte boa. Depois eu morei em Curitiba e eu vou falar um pouquinho de como nasceu a dona de casa. Porque essa acho que é a parte que a gente tem que contar e eu quero contar porque eu quero que outras mulheres escutem, que a gente sempre pode, né? Diana nasceu e eu queria ser mãe, eu queria cuidar da casa, eu queria cuidar da minha filhinha. Depois veio o Felipe e eu virei mãe, virei dona de casa 100% do tempo, exclusividade para eles. E foi uma escolha maravilhosa para mim, porque eu pude vivenciar com eles passo a passo. Isso para mim não tem preço. E é tão maravilhoso isso, né, Dete? Porque assim, quantas mães gostariam de ter essa oportunidade? Isso. Porque é uma oportunidade, né? Exatamente. De você poder escolher pela maternidade e por cuidar do nosso lar, né? Muitas não têm esse suporte, né? E às vezes não tem essa opção de escolher. Isso. E que lindo que você teve esse momento, né? E quando você faz essa escolha, muitas vezes, Rô, você sabe que você está abdicando de outras coisas também. Porque você para tudo. Sim. Você para a sua vida e você vive exclusivamente aquilo, né? E você pode, por exemplo, a gente sempre falava assim, mas eu posso trabalhar fora, a renda é maior e a gente pode viajar. Mas eu também vou deixar as minhas crianças nas mãos de outra pessoa. Então eu não vou viajar por aquele tempo. Eu sempre vivi minha vida, Rô, por fases. E eu gosto muito de viver por fases, porque é como se você ficasse... sabe quando você vive... Agora eu vou viver os meus filhos pequenos. Depois eu vou viver o meu tempo de batalha, que é como a gente viveu nossa vida, sabe? A gente viveu fase por fase. E sempre ter muita paciência. Porque essas fases podem durar 1 ano, mas elas podem durar 5 anos. Ou 10, ou mais. Mas eu sempre soube que viria um tempo em que eu ia voltar para o mercado de trabalho. Que aquilo era por um tempo, era a fase. Que os meus filhos, casa e todo o resto. Eu nunca me imaginei para sempre dona de casa. Para sempre, não me imaginei. Então, era só uma questão de tempo para voltar ao mercado de trabalho. E Dete, quando que acontece isso? Né? Falando agora do insight, de quando você decide que a tua fase de cuidar desse pacotinho todo da casa, dos filhos, do marido, do lar, ele teria ali uma pausa e não, eu vou voltar para o mercado de trabalho e eu vou realizar coisas diferentes e eu vou empreender, eu vou trabalhar. Como é que foi tudo isso? Em que momento foi isso? Quanto tempo faz isso? Isso foi um pouco complicado porque quando é a hora de mudar de fase? Quando é a hora? Quando os filhos não precisam mais de mim, mas é aos 8 anos, é aos 10 anos, é aos 15 anos. Então, isso foi um pouco difícil de saber quando é a hora. Mas as coisas vão acontecendo e acontece. Quando eu falei, agora sim, eu vou pensar em alguma coisa para mim. Eu sou técnica em contabilidade. Não, eu não quero mais isso. Isso pode até me ajudar com o que eu for fazer futuramente, mas eu não quero isso. E eu fiquei pensando com o que eu gostaria de trabalhar que me deixasse feliz. Feliz. Não o melhor salário,
é feliz. E eu percebi que eu gosto muito de política. Eu gosto muito de política, eu gosto do meio político, eu gosto de saber como as coisas acontecem, porque a gente sabe a televisão, a gente sabe pela imprensa, pela mídia o que acontece, mas a gente não está lá dentro para saber. Sim. E eu quero saber, eu quero conhecer. Foi aí que eu comecei meu curso de Ciências Políticas. E 2 anos depois eu estava no 3º ano, quando a Nega, a vereadora Nega, que eu tenho super gratidão, ela me convidou para trabalhar com ela. Vamos trabalhar comigo? Você quer? Eu quero, eu com certeza quero. Eu já estou terminando o curso. Então, foi muito alinhado ao teu propósito. Exato, Sim. Exato. Eu fui trabalhar com a Nega, trabalhei na Câmara por um tempo, depois veio o Rudão, ele me convidou para trabalhar na prefeitura, que é uma outra pessoa que eu tenho muita gratidão, porque eu aprendo todos os dias. Aí eu fui trabalhar na prefeitura. Me sinto, essa é a parte que eu gosto muito de contar para as pessoas também. Eu tenho 43 anos, mas eu me sinto com 25 anos. Porque eu estou aprendendo tudo. Sabe aquele começo de vida de um jovem? É assim, porque eu fiquei 21 anos longe de tudo isso. Então eu quero fazer tudo. Eu quero aprender, eu tenho vontade de aprender, eu tenho vontade de estudar, eu quero me envolver com o trabalho, com as pessoas que eu amo de paixão. E é tão gostosa essa fase, Sim. Né, Dete? Eu acho assim que nós, depois dos 30 e altos, né? Eu, você, a gente, realmente a gente já deixou muita coisa encaminhada, né? Isso. E a gente tem essa vontade de realizar. E o mais bacana de tudo isso é com outra maturidade, do que aos 20 e poucos. Então eu imagino que a nossa melhor fase produtiva é essa. Eu me vejo assim, né? E por isso que eu gosto de contar histórias como a tua, porque inspira outras pessoas que às vezes de repente aos 40 estão se achando velhas. Puxa, mas será que agora aos 40, aos 50 eu vou ainda poder realizar alguma coisa? É a melhor fase para isso, porque a gente está numa maturidade diferente, a gente está num outro momento e a gente tem muita coisa ainda para aprender e para realizar, e isso é tão bom. Eu falo com a minha filha, Rô. Minha filha é muito minha amiga. E quando a gente conversa, eu falo, minha filha tem 19 anos, Rô. E é como se a gente vivesse a mesma coisa, porque eu ainda estudo. Eu falei das ciências políticas, quando eu estava no último ano de ciências políticas, eu falei, eu quero algo mais, e eu comecei gestão pública. E agora eu estou finalizando gestão pública, porque daí... Eu quero mais. Eu quero terminar, eu tenho desejos de fazer mestrado, e o trabalho, eu vejo que eu estou caminhando junto com a minha filha, junto com meu filho. Meu filho tem quase 18 anos, então é muito legal. É muito legal, porque a gente vive praticamente a mesma sintonia. Sim. Apesar de que eu sou mamãe, eles são os meus filhinhos, então a gente fala as mesmas coisas. É muito bom. Isso é muito rico para nós, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissionais, e para eles. Porque a gente pode sim ser uma referência para eles, inspirar os nossos filhos, né? Hoje a nossa diferença é maior lá em casa, né? Mas são 20 anos de diferença, né? De 26 e a de 6. E a de 6... Maria Vitória consegue, né, se inspirar em nós como profissionais. Então você imagina os teus, com 18, com 19, né? É maravilhoso. Que gostoso tudo isso. É maravilhoso. Dete, e nesse processo todo da tua vida, né, nessas fases que você viveu, que você ainda está vivendo, que você ainda vai viver, certamente muitas pessoas significativas
existiram e passaram na tua vida. Você já falou de duas, né? A nossa vereadora Nega, o nosso prefeito Rudão, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que de repente você queira fazer referência agora. Tem sim, tem sim. Os meus filhos, eu falo sempre deles. Os meus filhos, eles são o meu alicerce. Eles falam que sou eu. A estrutura deles, não, mas eles são os meus. Eu tenho muitas pessoas boas ao meu redor. Eu sempre falo que eu tenho muita sorte, e eu tenho muita sorte. Eu tenho uma família maravilhosa. Minhas irmãs são as coisas mais fofas desse mundo. Estão sempre ali, estão sempre do meu lado, sempre minha mãe, meu pai, sempre incentivando a gente. Eu tenho uma família maravilhosa. Patrícia é uma querida, linda, é um presente na minha vida. E eu falo hoje, Patrícia, nossa vice-prefeita, hoje prefeita, mas é um presente para mim. Eu não posso deixar de falar do Marcelo Elísio, que trabalha comigo, que é o meu colega de trabalho. Ele é maravilhoso, ele me ensina um monte de coisas. Minha equipe, a sala que a gente trabalha, eu tenho colegas de trabalho maravilhosos. Aline, Júnior, Amandinha, sem contar nos meus amigos de fora. Eu tenho muita sorte, eu tenho muitas pessoas legais. Você, Rô, é uma delas. Eu já sou. sou. É muito bom. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que vivem no meu dia a dia. É muito bom. E é tão bom a gente poder lembrar, e às vezes, né, nesses momentos eu gosto muito de falar desse processo da gratidão e de fazer as pessoas lembrarem delas, porque às vezes essa pessoa não sabe. Às vezes, puxa, não sabia que eu inspirava a Dete, não sabia que eu era importante ou que eu fui importante em algum momento da vida. Sim. E é tão bom quando a gente sabe que a gente foi importante para alguém, porque aí a gente continua essa corrente. Exatamente. Quando eu falo das pessoas, Rô, eu já falei do Rudão, mas eu acho que ele não tem noção do quanto ele foi importante. Eu sei que ele é muito importante para muitas pessoas. Sim. Mas o que ele for até pela me posição, proporcionou, né? Exato, mas às vezes a pessoa não tem noção do quanto Isso. Eu tenho muita gratidão, porque é através dele, foi o convite dele que as minhas portas abriram. E eu, através disso, eu pude ver que eu sou capaz. Porque uma das coisas que donas de casa, que acontece muito com mulheres donas de casa, é que elas se acham incapazes. Quando alguém pergunta para elas o que você faz, ela nem sabe o que falar, ela fala nada. Isso aconteceu comigo, mas elas fazem tudo. Elas fazem muitas coisas. E no final das contas, quando alguém pergunta, ela diz nada. Gente, isso acontecia comigo e eu achava o cúmulo do absurdo eu responder que eu não faço nada se eu faço tantas coisas. E é uma das coisas, Rô, que a gente precisa falar para as mulheres donas de casa. Não diga nunca que você não faz nada, porque você faz muito. Então diga, eu faço tudo. Sim. E é bem disso, é disso que eu gosto, sabe, Dete? Por isso que já há algum tempo, viu, eu tenho tentado trazer a Dete aqui para o programa Elas, mas ela fugia. Por causa disso. Porque nós, mulheres que fomos e que ainda somos donas de casa, nós fazemos muito e podemos sim fazer muito mais. Tudo que a gente quiser. Mais. E quando você fala disso de alguém que de repente te abriu uma porta, te deu uma oportunidade e você agarrou, porque independente de gestão, de quem seja o prefeito ou da onde você vai estar, se não for na política ou num cargo público, abriu o caminho para desabrochar, né? Exato. Então tem muita coisa boa em tudo isso, e isso é lindo. E Dete, nesse momento de gratidão eu peço a tua licença agora para que a gente vá para o nosso intervalo, agradecer aos nossos apoiadores e ficar com o nosso café com elas. Então aguarde um pouquinho que a gente já volta aqui conversar com a Dete.
Olá, mais um Café com Elas especial aqui no oferecimento da doutora Marcele Camargo, na cafeteria Dom Levi, com uma patrocinadora parceira do programa Elas, que é a Recreação Arco-Íris, da nossa querida Arielle, nossa amiga já de muitos anos. E a Arielle vem contar coisas maravilhosas para nós, agora pensando aí no início da temporada para as mamães e papais. Obrigada, meninas. Bom dia todo mundo. Então, a gente tem muita novidade agora, né, período de férias, fecha escola, então a gente vai ter a colônia de férias, muitas brincadeiras, né? Então, vamos ter atividades ao ar livre, com água, guerrinha de balão de água, vai ser bem legal. Eu não sei, desculpa, Arielle, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas o que eu mais gosto da escola da Arielle é porque os alunos, as crianças, né, não podem entrar com o celular. Então, a atividade é sempre assim, mais no campo mesmo da diversão dos antigos, né, brincar de bola, fazer montagenzinhas, quebra-cabeça, essas atividades em grupo que eu acho muito bom para desenvolvimento cerebral das crianças, né, e o social. Então é uma admiração muito boa pela escolinha da Arielle. Um dos diferenciais é esse, a gente não permite assim, uso de tecnologia, né, de celular, tablet, evita para as crianças poderem realmente brincar, né, socializar e desenvolver, porque senão eles ficam muito engessados, né, acaba não exercitando, não melhora a coordenação motora. Desenvolver o labirinto, né, toda a parte de equilíbrio. Exatamente. E assim, pro celular as crianças têm tempo em casa, né? Exatamente. Porque hoje acaba sendo um refúgio, muitas vezes, para muitos pais e mães que, inclusive, ainda trabalham no home office, né? E deixam a criança lá com o uso da tecnologia. Então, acho que é uma grande oportunidade que a Arco-Íris oferece, de que a criança possa realmente brincar com brincadeiras que os pais às vezes não têm tempo de brincar. Justamente. E de repente nem de mostrar o que brincavam antigamente, né? É um resgate de brincadeiras, assim. Às vezes eu falo pra eles, vamos brincar de tal coisa, de pular elástico. Mas o que é isso? Daí a gente nem sabe, não fazem ideia, né? Então é bem legal mesmo, porque eles ficam encantados com aquilo, tipo, daí ficam dias assim, empolgados com aquilo. E gastam energia. E o quanto que desenvolve, né? Isso que a doutora Marcele falou é bem interessante, dessa questão do desenvolvimento do labirinto, do equilíbrio, das emoções, né? Trabalhar as emoções. Porque às vezes a criança chega, eu falo por experiência com a minha filha, ela chega e fala assim, isso é da sua época? tinha elástico na sua época? Você brincava disso? E é tão gostoso porque é um resgate mesmo, né? Ela começa a pensar em você, criança. É muito bom. Será que minha mãe fazia isso? Meu pai fazia isso? Então é muito interessante. E olha que oportunidade bacana que a recreação tem. Isso mesmo. E agora pra temporada, como é que... a gente tá vindo com uma novidade aí, vamos ter um dia, não sei se eu posso falar ainda, mas vai ter um dia que a gente está preparando, uma vez na semana a gente vai fazer na praia, vai ser uma recreação arco-íris na praia. Tá sendo montada toda uma estrutura, né, pelo cuidado das crianças, para ninguém fugir, não né? perder filho de ninguém. Não, mas está sendo montada uma estrutura e a gente vai pra praia, vai ter tenda, né, tudo certinho. E logo vocês vão ter já mais informações. Mas por enquanto que eu posso falar isso, a gente vai ter um final de semana na praia. Que privilégio saber por antecedência, né? Ninguém tá sabendo ainda. Agora todo mundo tá sabendo. Ninguém tá sabendo ainda. Então... Mas tem muita coisa boa na Arco-Íris, né? Tem noite do pijama, tem muitas ações voltadas assim, bem diferenciadas do que a gente está acostumado nas escolas convencionais, porque são realmente papéis diferentes, né? Sim. Então é muito interessante isso que você oferece. E olha, ela contou aqui para nós nos bastidores que quem assistiu o Café com Elas, no programa Elas, e for procurar pela recreação durante esse período que você não tem a escola para levar o seu filho,
vai ter um desconto especial, né, Arielle? Exatamente. Falou que viu no programa Elas, no Café com Elas, vai ganhar o desconto. Com certeza. Que legal. Ari, obrigada por esse momento. Eu que agradeço, né? Que delícia, obrigada. Tirar ela lá da recreação para trazer para cá, deixar as crianças lá não é fácil, mas a gente fica muito feliz. Mas tem uma equipe muito top lá que tá dando conta. Elas são o máximo, assim. Sem elas eu não estaria aqui, meninas. Que bom. Gratidão, que gratidão. Bom. Gratidão é nossa, da Cafeteria Dom Levi, doutora Marcele Camargo, Obrigada, o programa Marcele, Elas. obrigada. A gente fica muito feliz em ter você aqui. Eu que agradeço, imagina. E voltamos agora com a nossa entrevista. Até semana que vem. Tchau, tchau. Voltamos agora aqui com a nossa conversa mais que inspiradora com a Adete. Ai, que delícia! Mas agora nós vamos parar um pouco de falar dessa questão de inspirar, né? E nós vamos lá pro direto ao ponto. Quero contar para as pessoas que nos acompanham, Adete, como é que é o teu trabalho, porque você realiza muitas coisas muito interessantes na nossa prefeitura. Eu conheço um pouquinho mais porque a gente está ali junto em alguns projetos, alguns trabalhos, alguns conselhos, mas eu quero que você conte o que consiste o teu trabalho e o que tanto hoje que está nas tuas mãos. Então, Rô, a gente trabalha, a gente tem uma pasta nova. Nós fazemos, eu e o Marcelo Elísio, a gente trabalha com a organização dos conselhos e assessoria para as associações do município. Os conselhos, quando eu comecei a trabalhar com isso, nem eu fazia ideia do quanto importante é para o município. E dentro dos conselhos estão as associações, porque os conselhos eles são compostos por praticamente a metade de membros governamentais e a outra metade com não governamentais. Os não governamentais são as associações. Então a gente associa as duas coisas. Você precisa assessorar as associações para que elas se organizem, para que mantenham toda a documentação, porque é uma parte bem chata e precisa ser organizada, precisa de muita disciplina. Não é você abrir uma associação, juntar as pessoas, abre uma associação e coloca a papelada na gaveta e acabou. Não é. Isso as pessoas precisam entender também. E a gente também está aprendendo muito com isso. A importância da associação. Esse juntamento de pessoas. Sempre falo de juntamento de pessoas porque é um grupo de pessoas que se junta em prol de uma causa. E isso precisa ser trabalhado. Não é só um documento que joga na gaveta. Trabalhe aquele documento, trabalhe aquele grupo que você criou. Porque você cria, né? E essas associações, elas trabalham nos conselhos. Os conselhos,
como eu estava falando, que isso é uma parte muito importante dentro da prefeitura, porque são os conselhos que trabalham junto com a prefeitura as políticas públicas do município. Então é muito importante. Muitos conselheiros, muitas pessoas que fazem parte dos conselhos, elas não têm ideia da importância. Tanta coisa é decidida lá, elas ajudam, essas pessoas ajudam o poder público a muitas vezes as verbas. É dentro de um conselho que elas decidem para onde vai aquela verba. Elas ajudam, então é sempre uma ajuda com os conselhos ajudando o poder público a decidir as novas leis, porque todos os conselhos eles são criados por lei. Todos eles têm uma lei. Então ele tem um poder enorme dentro de um município. E é muito legal, é muita coisa para você estudar, é muita coisa para você entender, é muita coisa para você trabalhar. É a grande possibilidade que a sociedade tem de fato participar da construção do município onde ela escolheu viver, onde ela mora, nas melhorias, né? Eu acho que às vezes as pessoas apontam muito, reclamam muito, né? Encontram, porque é muito mais fácil a gente encontrar os defeitos e apontar os defeitos do que encontrar soluções, buscar alternativas e colaborar. Né? Então eu vejo assim, né? Os conselhos como uma grande oportunidade que a gente tem de fato participar e poder colaborar e poder tentar fazer alguma coisa em prol de onde a gente escolheu para viver. Exatamente isso. E é incrível, né? A possibilidade. E aí você que faz esse ajuntamento de pessoas, né? Que a gente sempre fala. Nós também trabalhamos com a nossa sala tem a assessoria de imprensa, então a comunicação tá junto. Então, essa é uma coisa diferente, mas que também caminha junto. Nós participamos de muitos eventos, isso nos faz participar de muitos eventos. A prefeitura, ela realiza muitos eventos. Nós estamos trabalhando agora, Rô, num evento que é muito importante, que eu estou me realizando. Não tem nada a ver com conselhos, não tem nada a ver com associações, mas tá tudo ligado também. E esse evento que a gente está trabalhando agora, que vai ser amanhã, dia 19 de novembro, na Escola Matuzzi. Esse evento, Rô, ele foi pensado e está sendo organizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas do município. Essa coordenadoria, Patrícia é a super-chefe da coordenadoria, e é uma coisa muito bacana, a gente não tinha. A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres Pontal do Paraná não tinha. Hoje tem e é lei. E é uma coisa muito bacana. E a gente pensou num evento para as mulheres. Mulheres empreendedoras. Mas aquelas mulheres, Rô, que ainda trabalham na informalidade. Que não têm uma MEI, que elas não sabem, elas não são vistas, e é onde eu me vejo, em muitas delas. Porque tem muitas mulheres que fazem o seu doce, tem muitas mulheres que fazem o seu bolo, o seu pão, mas ninguém conhece, ninguém conhece. E é uma grande oportunidade, né? Exatamente. Um evento como esse é uma grande oportunidade para que, além da divulgação dessa empreendedora, além de divulgar o seu trabalho, o seu dom, né? Ou, enfim, muitas delas vivem desse dom, né? Exatamente. É a oportunidade também de mostrar para elas possibilidades e a formalização. E a formalização. Né? Então, vai ter o espaço para isso, né? Sim. Isso é muito interessante, porque às vezes, poxa, tá ali na prefeitura, mas eu não vou, não tenho tempo. Então, é a oportunidade de dizer, olha, explicar como é que funciona tudo isso, né? Então... Isso, lá nesse evento, nós vamos ter a sala do empreendedor da prefeitura, que vai estar auxiliando, vai estar passando informações para essas mulheres. O Sebrae, nós temos uma parceria com o Sebrae, o pessoal do Sebrae vai estar lá tirando dúvidas também, vai ter um consultor.
E eu quero aproveitar agora e fazer um convite para todas as pessoas de Pontal para ir até ao ginásio Amatuzzi, dia 19, amanhã, e prestigiar essas mulheres. Porque a gente fica preocupado com a inscrição, a gente fica preocupado com o espaço, mas a gente precisa se preocupar com as pessoas indo prestigiar essas mulheres. Elas estão esperando por Elas isso. estão esperando por isso. E a gente, como prestigiador do evento, a gente precisa mostrar para elas que vai dar certo. Que é o primeiro de Exato. muitos. Primeiro que de dirão. muitos, e é o que a gente quer fazer. A gente tem muita vontade que esse seja só o primeiro. Só o primeiro de muitos. E certamente será. Certamente será, certeza. porque muitas mãos se unem para um evento desse acontecer, né? Você vê, a gente está falando em grandes parcerias, né? Associações, SEBRAE, Conselho Executivo Municipal, né? Coordenadoria de Políticas Públicas. Então, assim, é uma união forte, né? Por um momento muito significativo, inclusive amanhã daí, né? A data do dia 19 é comemorado, né? O Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Exato. Então, acho que não tinha data melhor para se fazer um evento nessa proporção. Isso Então, mesmo. parabéns por esse momento, né, por esse evento. A Patrícia querida, né, que tanto a gente mencionou aqui. A Patrícia já esteve 2 vezes aqui no programa Elas, então volta lá e assiste o vídeo da Patrícia, que ela também tem muitas coisas boas para contar para nós. E que bom que você topou, Dete, enfim, vir no nosso programa contar um pouquinho de você. E como é que as pessoas fazem para te encontrar, Dete? Estou com dúvida do conselho, quero participar, como é que funciona, como é que não funciona? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Na prefeitura, a gente fica na sala de assessoria de imprensa e assuntos comunitários. É onde a gente trabalha, é onde funcionam as nossas ações. E podem ir até lá, podem escrever através das redes sociais. Nós temos Facebook, né? Nós temos o Instagram hoje e pode perguntar as dúvidas que tiverem. Se a gente consegue responder, a gente responde. Se não, a gente estuda, depois a gente responde também, né? Mas a gente tá lá. A prefeitura hoje é um espaço que está sempre de portas abertas. Todos de lá. E isso é uma coisa muito bacana, porque tanto o prefeito tem a porta aberta, a Patrícia nem fica com a porta fechada em qualquer lugar que ela esteja. A Patrícia está em todos os lugares lá dentro, então é muito legal, você encontra a Patrícia em todos os lugares. A gente também, eu, Marcela Elísio, nossas meninas da imprensa, Júnior, todo mundo, portas abertas. À disposição da comunidade sempre. Isso é muito bom. Porque de repente as pessoas que assistiram o nosso programa têm alguma sugestão, ou querem participar, ou querem fazer alguma coisa juntos, já sabe aonde procurar e com quem falar, né? Aí está a Dete, que às vezes está só nos bastidores, e aí, ó, quanta coisa maravilhosa que você hoje realiza. Então, a gente fica muito feliz, Dete. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de poder contar um pouquinho, né, dessa mulher que desabrochou, assim como você fala, né, para o mundo e para a política e para esse trabalho maravilhoso que você exerce hoje na nossa comunidade de Pontal do Paraná e para o nosso litoral, porque daqui a gente começa, né, pulverizar e multiplicar ideias. Isso é muito bom. Exatamente. E você não vai fugir do Ela sem deixar uma dica de ouro, por favor. Eu fiquei pensando muito nisso, Rô. E eu sempre penso assim. A primeira coisa, ame-se, você pessoa. Ame-se, porque se você se ama, você consegue amar o próximo. Porque você só passa para o outro o que você é. Então, se você se ama, você consegue amar o próximo. Outra coisa, acredite. Olhe de onde eu venho. E eu quero muito mais. Então, acredite. O acreditar é a nossa força. O acreditar faz com que as coisas aconteçam. Positivo. E tem uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que é a gratidão. A gratidão é a nossa luzinha. Aquela luz que tudo acontece. Seja grato sempre
por tudo. Nós temos muitas coisas boas que acontecem sempre com a gente e a gente precisa agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer pelos filhos que a gente tem, agradecer pelo trabalho que a gente tem. Agradecendo, a gente é feliz. Ai, Dete, agora você encerra com chave de ouro o nosso programa, porque muitas pessoas até às vezes me perguntam, né? Poxa, você fala tanto em gratidão, gratidão, gratidão. É uma forma de dizer obrigado? É também. Mas eu acredito muito no que você mencionou agora nessa questão da luzinha. Né? Por quê? Porque é realmente isso. Né? É você entender que quando você agradece, você gera um processo de alegria, de felicidade, de gratidão por tudo que você tem, por tudo que você pode retribuir, por tudo que você pode agregar, por tudo que você pode aprender com aquela pessoa que está perto de você, ou com o sol que brilha, ou com a chuva que molha. Né? Então, tudo a gente tem que realmente agradecer. Né? É verdade, porque com os acertos a gente cresce e com os erros a gente aprende. Então, só tem que agradecer. Sim. O tempo todo, só gratidão. Ai, que delícia, Dete. Obrigada. Obrigada mais uma vez por esse momento, por essas palavras lindas e por inspirar outras pessoas que estão por perto de você e agora que nos assistem, não sei aonde, né? Porque o nosso YouTube tá aí, então, mas que você possa continuar inspirando pessoas, incentivando e construindo uma Pontal do Paraná melhor, um litoral melhor, um mundo melhor e tudo de melhor nesse mundo para você. Eu te desejo nesse momento. Obrigada, Rô. Eu tenho gratidão por estar aqui. Super agradeço. Enfim, eu consegui vir. Enfim, mas a gente tem bloqueios e superamos. Ai, eu tenho e ó, gratidão. você foi incrível. Obrigada por esse momento. Viu? Obrigada a você, Rô. A nossa gratidão a você que nos acompanha e está aqui toda sexta-feira assistindo o nosso programa Elas, compartilhando, enviando os nossos vídeos, né? Seguindo a gente nas nossas redes sociais e nos ajudando a continuar esse movimento lindo de inspirar pessoas, mulheres, homens, empresários, empreendedores, enfim, seres humanos a construir um mundo melhor. A nossa gratidão e eu te espero semana que vem. Até